Abre comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo de número 5. E para chegar aqui no capítulo 5, eu vou te explicar o porquê que nós estamos aqui, neste capítulo, e o que nós vamos estudar. Você já vai saber de antemão aonde que nós vamos chegar com essa meditação aqui. O livro de Êxodo, ele começa descrevendo assim: são estas as famílias que desceram ao Egito com Jacó. E aí ele faz a relação de todas aquelas famílias que foram para o Egito. Egito é a terra da aflição. Foi todo aquele povo de Deus que foi chamado, eleito, erguido, separado por Deus, e que agora, por força das circunstâncias, erros, tropeços, foi parar no Egito. Então estes são as famílias que estavam no Egito, ou que estavam na terra da aflição. O livro, ele tem alguns pontos que são ápices, são pontos importantes, e talvez para mim o mais importante de todos seja o capítulo de número 19. Por quê? Porque no capítulo 19, todo este povo que está saindo da terra da aflição, da terra do trabalho angustiante, todo este povo está chegando no Sinai, aos pés de Deus. Eles são os santos, eles são aqueles que foram chamados para fora do Egito, para estar aos pés do Senhor. A interpretação disso, ela é direta, não tenha dúvida disso. Porque lá em Atos, capítulo de número 7, quando Estevão faz a interpretação disso, leia o capítulo 7 de Atos, Estevão ele faz uma exposição teológica, uma interpretação que causa naqueles religiosos da época uma ira incontida, porque eles não conseguiam chegar na profundidade da revelação que Estevão tinha. Ele estava descrevendo a casa de Deus, num conhecimento que eles não tinham alcançado ainda. E lá no capítulo 7, versículo 38, se não me engano, ele fala assim: este Moisés é quem esteve na igreja no deserto. É exatamente essa expressão que ele diz, citando, referindo-se a Êxodo 19. Ele cita assim: foi este Moisés que esteve na eclésia no deserto. A grande maioria das traduções diz na congregação no deserto. A ideia é válida também, mas o termo que ele usa é eclésia. Ele olha lá para trás e fala: lá já estava estabelecida a igreja, aqueles que foram chamados para fora do Egito para estar aos pés do Senhor. Ele fala: e eles lá, à voz do anjo, ouviram palavras vivas. É a igreja, somos nós. E lá no capítulo de número 19, quando o Senhor está falando com Moisés, quando eles estão se aproximando do Sinai, ele fala assim: você viu o que eu fiz aos egípcios e a maneira como eu os trouxe a mim, como uma águia traz os seus filhotes sobre as suas asas. Então, o que está acontecendo aqui, neste capítulo 5, onde nós vamos estudar, e alguns versículos aqui, é este Deus olhando essas famílias na terra da aflição e trazendo-as à sua presença, para culto. Então o assunto meu vai ser exatamente esse: falar sobre culto, sobre a minha casa, a minha família, sendo chamada para cultuar a Deus, para estar na presença de Deus. Só que nesta trajetória, entre sair da terra da aflição, entre sair da terra do trabalho que causa angústia, ser chamado por Deus e chegar a esta eclésia, a esta congregação, este lugar de culto, este ambiente onde Deus vai falar as suas palavras vivas até a mim, nós passamos por uma resistência. E aí, da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre o nome glorioso de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome poderoso que foi dado a Ele. Mas hoje eu vou pegar no seu pé. Hoje não é aquela meditação que a gente ouve e fica fortalecido, confiante. É uma meditação
um pouco mais introspectiva para nós avaliarmos a maneira como nós temos conduzido e se de fato nós não temos sido alvo desta resistência maligna, assim como ele fez com este povo. Lembra da trajetória? Um povo sendo chamado a cultuar a Deus. E aí, Faraó, ele se levanta como uma resistência, como uma oposição. O cenário está montado, nós temos aqui um pano de fundo, que o Egito faz o papel de o mundo e Faraó a figura de Satanás, como fazendo resistência. E aí que nós chegamos no capítulo de número 5, versículo 1, veja aí o que diz. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Era uma ordem de Deus. Ele queria o povo dele vindo para fazer a festa. Paulo, quando se refere a isso na ceia, ele fala justamente nestes termos: celebremos a festa, falando da ceia, lá em Coríntios. E agora, Faraó vai começar a levantar as suas resistências. Então o assunto é muito prático para nós tentarmos nos identificar aqui e ver se diz respeito a nós. Olha o versículo 6. Naquele mesmo dia, primeira resistência, vamos imaginar assim, quais são os argumentos, a munição que ele tem. Primeira, naquele mesmo dia, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar a palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos. Ouça o que ele está dizendo. Olha a ideia que ele está lançando. E por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens. Agrave-se o serviço. Essa é a primeira resistência que ele impõe. Primeira é essa ideia de ócio, de que ir ao culto é se você não tem outra coisa mais importante para fazer. O culto é uma coisa secundária, o culto é uma coisa substituível. Se você tiver alguma outra coisa importante para fazer, faça e pode substituir pelo culto. É uma ideia, uma sugestão maligna de associar o culto à falta do que fazer. Essas pessoas que vão cultuar é falta de atividade, falta de trabalho, falta de tarefa, falta de afazeres. Eu não posso ficar indo para o culto, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir as minhas coisas. Lá em Ubatuba nós temos uma dificuldade especial com isso, quando chega o período de temporada, porque o cidadão comum em Ubatuba, ele trabalha até 10 horas, 11 horas, meia-noite, às vezes restaurantes e lanchonetes vão até 2, 3 horas da manhã. Então trabalha e tem que trabalhar, é a época que tem que trabalhar. Mas o que acontece muitas vezes é que os supermercados nessa época funcionam também no mesmo horário, vão até meia-noite. E aí tem gente que na hora do culto, fala assim: eu tinha que ir no supermercado. E em vez de ir para o culto, pastor, vai para o supermercado. Talvez esse seja uma das grandes crises que nós temos como igreja, que é a falta de tempo. Talvez isso aconteça com muita gente aqui. Potencial fantástico, discernimento, talentos, dom, habilidades, conhecimento, inteligência, disposição para muita coisa, só tem um porém, um problema: não tem tempo. E o diabo sabe que se você não tiver tempo, você é inútil, não será útil na obra, porque não tem tempo. Pessoas tremendamente habilitadas que poderiam ser linha de frente, estar produzindo muito para o reino de Deus, estão sufocados, estão atarefados, estão sobrecarregados, estão estressados, com um excesso de carga, um excesso de trabalho, e muitas vezes movido
por competição, por ambições, inclusive internas. Nós comentávamos sobre isso, que agora é muito moda postar que está viajando, e virou uma febre viajar, porque você tem que colocar na rede social que está viajando, e o outro que não foi viajar, agora precisa dar um jeito de viajar, então começa a fazer serviços e mais serviços. É uma inveja santa. Todo mundo quer viajar agora. É uma loucura. E a gente promove atividades e coisas da igreja, e às vezes a pessoa não tem condições financeiras de participar, porque ela está trabalhando, e quando ela tiver o dinheiro, ela vai viajar. Só para quando estiver viajando, achar uma paisagem bem bonita, ou a placa, ou um ambiente, um restaurante, e fazer a selfie. Porque daí o próximo da fila entra na loucura também. Que ele vai falar assim: vou programar minha viagem. E vai começar a organizar a sua próxima viagem. Conclusão: há muitas famílias que estão reféns deste excesso de trabalho. Porque chega na hora de ir para o culto, se não está trabalhando, está exausto. Fala: hoje eu não vou. Não tenho condições, porque eu estou muito cansado. Hoje nós vamos tirar, este final de semana, nós vamos tirar o final de semana para descansar, porque eu estou trabalhando demais. É o tipo da coisa que nós temos que orar, e que Deus nos leve a um arrependimento como igreja. O Senhor Jesus falou sobre isso. Capítulo 6 de Mateus, quando ele faz o discurso, o sermão da montanha, em 10 versículos, ele cita 7 vezes a palavra ansiedade. Por que andais ansiosos pelo que haveis de comer? Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar? Lá no finalzinho, na tradução foi colocado como: basta cada dia os seus cuidados, mas na verdade o termo usado lá é: basta cada dia as suas ansiedades. São 7 vezes que ele usa a expressão ansiedade. Parece com a gente? Parece com a sociedade nossa? Sabe qual é o antídoto que ele coloca ali? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Observe uma coisa que ele fez ali. Ele não sugeriu nenhum tipo de ócio, de preguiça, de irresponsabilidade. Ele só falou o seguinte: cuidado com as prioridades. Estabeleça prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Em Lucas, ele faz um alerta, ele diz assim: cuidado. Normalmente a gente costuma ver nas palavras de Jesus um não temas, mas neste caso especificamente, em Lucas 7, ele fala assim: cuidado, que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com a embriaguez, com as orgias e com as preocupações, e aquele dia vos pegue de surpresa. Nós vivemos um momento que somos ocupados, muito ocupados, demais ocupados, e é uma sugestão maligna, é a primeira estratégia maligna para tentar impedir que o povo de Deus vá ao culto. Vamos agravar o serviço deles, vamos tornar o serviço pesado, e vamos dar essa ideia de que é falta do que fazer ir para o culto toda hora. Isso é uma oposição à vontade de Deus. Foi Ele que disse: venham, quero a minha igreja reunida comigo, quero fazer culto, venham celebrar a festa. Primeira, aí começam os julgamentos de Deus, os juízos de Deus sobre a terra do Egito. Depois do quarto juízo, depois do quarto julgamento, a gente vai para a próxima estratégia maligna, no capítulo de número 8. Veja aí. Êxodo 8, versículo de número 25.
Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide. Agora ele ficou quebrantado. Ele agora até aceitou a ideia. Depois de 4 juízos de Deus sobre a terra do Egito, ele fala: vai, pode ir. Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Que terra? Esta terra, a terra do Egito, ela é o símbolo deste mundo. Ele está sugerindo o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos adaptar, vamos entrar num acordo, vamos estabelecer aqui uma maneira, vamos criar o nosso tipo de culto, um culto desta terra. O que ele está dizendo aqui é: vamos mundanizar, vamos impor aqui um estilo, uma forma, um modelo, uma música, uma roupa, uma vestimenta, uma dinâmica, que se apareça o máximo possível com o formato do mundo e sejamos aceitos. A ideia é tão forte que em seguida Moisés fala: não, nós vamos entrar em conflito, o nosso culto é diferente do culto de vocês. Pode ler os versículos seguintes. Ele fala: sabe o que vai acontecer? Se nós começarmos a misturar aqui, vai acontecer que vocês vão nos apedrejar, porque o nosso culto é diferente do culto de vocês. E existe um culto que é um culto agradável a Deus. Existe um culto que é um culto aceitável a Deus. Existe um culto que é o culto que Ele quer. E o culto tem que ser do jeito que Ele quer. E a proposta ali do diabo é: vamos adaptar este culto. Deixa eu colocar uma coisa para você entender. Eu já fui muito abençoado por cultos na internet. Não há a menor dúvida. Já fui muito edificado por cultos na internet. Como a pastora Alessandra falou aqui, a internet, ela é uma bênção quando bem usada. A questão é que, se alguém está ali assistindo o culto na internet agora, mas ele podia estar aqui é insubstituível. É uma adaptação, mas não uma substituição. Não pode ser substituído. Eu conheço pessoas que hoje frequentam igrejas pela internet, só que não fazem isso que o nosso pastor fez: pegar a mão, cantar para o irmão, celebrar junto, orar junto com ele, abraçar, olhar no olho. Existe um culto que é um culto aceitável a Deus. Ah, não, o importante é ter uma religião. O importante é que tenha somente uma religião. A palavra de Deus diz assim: fostes comprados por preço. Apresente agora o seu corpo para glorificar a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo. A minha vida agora, ela passa a ser um instrumento de culto a Deus. E Moisés, ele vem com uma argumentação em seguida, e versículo 27, ele fala assim: temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. E é proposital o 3 dias aqui. Ele está falando sobre o culto que acontece depois da obra da cruz, mas não é esse o assunto. Ele fala assim: temos de ir caminho de 3 dias no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. É o culto que Ele deseja de nós. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É uma forma de apresentar o culto a Deus. Não é somente a congregação, não deixe de congregar como alguns têm feito. Não é só isso. É a questão do tratamento interno, a minha vida com Deus, santificação, confissão de pecados, arrependimento, de ajustar a minha vida para que eu possa apresentar o culto. Mas quer dizer que a gente não pode assistir o culto pela internet? Se não tem alternativa, pode. A questão é que, se pode estar aqui, nós temos pelo menos 2 situações acontecendo hoje lá em Ubatuba, de 2 pessoas que não podem assistir o culto presencialmente lá em Ubatuba, e estão acompanhando já há alguns meses cultos pela internet aqui na sede, porque não pode ir para o culto, estão sob um tratamento que as impede de ir para o culto. Então estão doentes pela condição física. Mas o outro lado é mais verdadeiro. Por quê?
Hoje nossos filhos recebem este elogio do nosso pastor, mas os melhores amigos deles estão dentro da igreja. E essas amizades foram cultivadas ao longo de todos estes anos, porque nós estávamos em todos os cultos e eles estavam juntos em todos os cultos. Então desenvolveram seus melhores relacionamentos dentro da igreja. Os seus melhores amigos cresceram neste ambiente, que alguém já disse que a igreja é um oásis no meio deste deserto. E é verdade. É o melhor lugar para nós estarmos com nossos filhos. E aí em seguida, Faraó então vem com uma outra sugestão, no versículo de número 28, olha a sutileza com que ele trabalha. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. E aí ele parece que ele está quase convertido. Ele fala assim: orai também por mim. eu imagino Moisés e Arão chegando para o povo e falando assim: gente, olha, trouxe aqui até os pedidos de oração do faraó. Ele pediu para orar por ele. Ele fechou lá o olho, fez assim, a gente orou por ele, está quase convertido. Mas olha a sutileza dele, e eu vou fazer essa pergunta. Ele fala assim: somente que indo adorar a Deus, cultuar a Deus, não vá muito longe. Então deixa eu perguntar para você: até onde você vai? Até onde você pretende ir? Porque olha a sugestão dele. Eu vou te explicar. Eu era recém-convertido, tinha acho que 1 semana, no máximo 2 semanas de conversão. Cheguei em casa, meu pai sentou comigo assim e falou assim: tudo bem que você agora é crente, né? Como seu irmão. Sim, sou eu. Só te peço uma coisa: não fique um fanático. Em outras palavras, não vá muito longe. Agora, recentemente, uma mãe, eu creio que aqui em São Paulo não é muito diferente não. A juventude, essa faixa de idade dos seus 12 aos 22 anos de idade, estão sendo fortemente pressionados pelos ambientes de bebida, droga, baladas, festas e uma coisa meio irresponsável. E lá em Ubatuba não é diferente. E tem um rapaz precioso, uma conversão muito genuína, um jovem, numa conversão assim de causar realmente espanto para nós. A mãe vem conversar comigo um dia, fala assim: aproveitar que nós estamos conversando aqui, deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Eu ando preocupada com meu filho, porque agora tudo igreja. Mas qual que é a sua preocupação? Não, porque ele também tem que ter uma vida social, né? Mas como assim? Não, porque ele tem que ter outros amigos, porque agora é assim, quarta-feira ele quer vir para a igreja, chega no sábado, na quinta-feira ele quer ir para a célula, chega no sábado ele quer ir para a igreja, chega no domingo ele quer só igreja agora? Eu estou preocupada com ele. O normal, pastor, é nós sentarmos com pais que dizem assim: por favor, me ajuda, meus filhos estão se envolvendo, amizades, relacionamentos e etc, etc. Não, ela está preocupada porque agora é só igreja. Agora é só igreja. Nós tivemos um casal lá que hoje nenhum deles mais está lá, nem ele, nem ela, nem os filhos. Mas sabe aquele homem que entendeu a sua experiência em Cristo, o seu papel dentro de casa, o seu chamado em Deus? Ele participava de oração na madrugada, quando nós fazíamos. Ele tinha vigília, ele estava na vigília, ia para a célula, ele queria ser líder de célula, ele queria ir longe, ele queria responsabilidade, ele queria ter atribuições, ele queria ir longe. A esposa, ela sempre fazia resistência, sempre reclamando, sempre segurando, sempre arrumando argumento. Ele falava de alguma coisa, ela já arrumava um compromisso paralelo para fazer. Conclusão: ele deixou de ir para a igreja.
O casamento deles se dissolveu, os filhos se perderam, os 2 filhos se perderam, um deles se envolveu com drogas, e recentemente ela procurou o antigo líder de célula para dizer: você não pode procurar por ele, falar para ele que eu queria voltar, queria restaurar o nosso casamento. Então a pergunta aqui, eu não sei do seu coração, mas até onde você quer ir? A proposta do diabo é: não vá muito longe. Só que a nossa família, a nossa casa, ela está de olho em nós. Eu nunca falei para o Gabriel ou para a Raíssa que eles deveriam se envolver no ministério. Nunca precisei fazer isso, porque eles sabem que eu estou envolvido até o último fio de cabelo no ministério. E ele fica me arrumando reunião agora. Ele marca para mim reunião. Eu não quero me envolver. Eu quero frequentar, mas eu não quero me envolver. Eu quero estar na igreja, mas eu não quero compromisso. Você já tem esse problema? Você já ouviu gente falando isso? Então aqui não é diferente. Eu gosto da igreja, amo os nossos pastores, ou eu não tenho tempo, ou eu não quero me envolver, eu não quero compromisso. Quem está por trás disso é o diabo dizendo: vá, faça o seu culto, mas não vá muito longe, pare por aí. Sabe quem fez isso? Leia depois lá Números 32. Não, abre lá, Números 32. Abre lá porque fala sobre família também. E acho bom nós... Números 32. A história é impressionante. Eles estavam prestes a entrar em Canaã. Estavam à beira de tomar posse de tudo aquilo que Deus havia prometido. É claro que vinham batalhas pela frente. Sim, tinham batalhas. Mas era o lugar que Deus tinha preparado para eles. Aí 2,5 tribos, metade da tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben. Eles chegam naquela região ali, param e falam assim: mas o lugar aqui é tão bom para criar gado, para fazer casa, para cuidar da família aqui. Quer saber de uma coisa? Vocês vão adiante no projeto, no plano, no propósito que Deus tem. Nós vamos ficar por aqui mesmo. Estamos aqui, ó, pertinho. A gente só não se envolve. E Moisés se levanta furiosamente, com toda razão. Versículo de número 8, ele diz assim: assim fizeram vossos pais. Olha o exemplo. Seus pais não se envolveram. Vossos pais, quando os enviei a Cades Barneia a ver essa terra, chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Diz assim: olha, você não vai adiante que você vai ter problema. Você vai assumir uma liderança, você vai se envolver com o ministério, você vai ter reunião para participar, vai ter gente cobrando você se você faltar, vai ter gente na sua casa, não se envolva. E olha o que ele fala no versículo 14: eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar dos vossos pais, para aumentardes ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. E aí eles combinam fazer um jeitinho. O que eles estavam fazendo? Estavam seguindo o modelo que eles receberam em casa. A pastora Alessandra levantou a questão da próxima geração. Essa próxima geração, as crianças, eles vão seguir o exemplo nosso. Se nós estamos envolvidos, se nós estamos comprometidos, se nós estamos fazendo a obra, consequentemente eles vão dar continuidade. Eles vão se apaixonar por isso e vão levar adiante. O termo usado para isso é profano. A gente costuma, nós aprendemos que o profano é aquele que vai contra tudo aquilo que é religioso. A ideia é um pouco antes disso. A palavra profano significa pró, de frente, fanum, templo. É aquela pessoa que chega perto, mas não entra. Se aproxima, mas não se envolve. Ela se relaciona com as coisas santas, mas não toca em coisas santas. Não se compromete. E o grande perigo disso é que os filhos aprendem essa lição e viram religiosos. É terrível isso. É muito terrível.
mas é uma estratégia maligna. Tudo bem, faça culto, mas não se envolva. Participe da vida, mas não se comprometa. Não assuma responsabilidades. Mas eu vou dizer para você que o modelo e a referência que os nossos filhos vão seguir somos nós, os pais. Isso nós temos aprendido na Comunidade da Graça há muitos anos, que os filhos vão seguir o modelo dos seus pais. É ali que eles aprendem. Bom, essa é a terceira estratégia maligna. E aí vamos adiante, depois da 8ª praga, capítulo de número 10, ele vai ser mais específico aqui. Eu não sei se já aconteceu isso com você. O casal está se preparando ou pensando, é dia de culto, e aí um dos dois diz assim: vai você hoje? Hoje eu não vou ficar em casa. Já aconteceu isso? Ou uma outra coisa, os filhos dão muito trabalho, então eu vou ficar em casa com as crianças e você vai para a igreja. Olha a estratégia maligna. Versículo de número 8, capítulo 10, versículo 8. Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Quem é que vai com vocês? Qual que é o plano de vocês, dessa história de ir para a igreja, de ir para a eclésia, para a congregação, ir lá aos pés do Senhor, cultuar? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos filhos, com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossos rebanhos, com nosso gado, havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, ele foi irônico: seja o Senhor convosco, caso eu deixe ir as crianças. Vede como tendes más intenções. Versículo 11, não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E expulsaram da presença de Faraó. É a ideia de que eu posso aceitar essa ideia de servir a Deus sem a minha família, de que eu posso cultuar, me envolver sem a minha família. Foi dito aqui hoje, há ministério de crianças, jovens, berçário, juniores, adolescentes, casais, terceira idade, solteiros, tudo para envolver a família inteira na obra, para envolver, trabalhar, edificar, tratar com toda, para que eu possa dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É claro que, deixa eu colocar o ponto de equilíbrio, você não pode impor ou esperar que os seus filhos tenham a sua experiência, que eles vivam a sua vida, ou você tentar viver a vida deles. O que ele está falando é de omissão, é de aceitar essa sugestão de parte vai e parte fica. Quando nós formos orar hoje, nós vamos orar para que toda a minha casa sirva ao Senhor. Aqueles que não vieram ainda, eu vou trabalhar contra esta resistência maligna para que toda a minha casa sirva ao Senhor e venha cultuá-lo, e venha adorá-lo, e venha se comprometer e assumir responsabilidades e envolver-se nesta obra. Eu e toda a minha casa, todos os ministérios. E a última, está aí no capítulo de número 10 ainda. Esse livro é fantástico pelo uso de palavras. Se você tiver a oportunidade de vir pensando as palavras, porque o que acontece, a 9ª praga aqui, ela é diretamente uma consequência dessa sugestão maligna para o povo de Israel, de fragmentar, de um serve e o outro faz o que quiser. Então fica em casa vendo televisão, jogando videogame, enquanto nós vamos para a igreja.
Olha o versículo de número, não é ainda a estratégia, mas é importante você ver isso. Olha o versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. A palavra espessas aqui, ela foi traduzida para espessas, porque no versículo anterior ele tinha falado sobre trevas que possam se apalpar, trevas que possam ser medidas, que elas tenham uma maneira de você ter mensurar de alguma forma. Só que o termo que ele usa aqui, depois para trevas espessas, é uma qualificação. Ele fala assim: e veio sobre a terra do Egito trevas de iniquidade. Olha o tipo de trevas, não era de escuridão, eram trevas de iniquidade, trevas de consequência de pecados. E a consequência disso, o resultado é, não viram uns aos outros, não é que eles ficaram cegos, o termo usado ali é, eles não conseguiam perceber. Pegue o dicionário para você ver lá o que está escrito, o termo usado aqui. As trevas de iniquidade diziam que eles não consideravam uns aos outros, eles não percebiam uns aos outros, eles não tinham um olhar intencional um para o outro, isso sobre a terra do Egito. Você conhece algum lugar assim? Lembra que ele acabou de sugerir um mal sobre a casa dos filhos de Israel, dizendo: cultue a Deus os homens, deixe as mulheres e as crianças para trás. E aí vem sobre a casa dos filhos do Egito, sobre a casa dos egípcios, uma treva de iniquidade tal que um não percebia, um não considerava, não olhavam intencionalmente uns aos outros. E a coisa é tão bonita porque ele fala em seguida assim: porém na casa dos filhos de Israel havia luz em suas habitações. Nas casas dos filhos de Israel havia luz. Eles se percebem, eles se tocam, eles se olham, eles se amam. É o perigo do smartphone, né? Tem gente conversando, pais e filhos conversando pelo smartphone, sentado na mesa. A gente já fez essa brincadeira também, eu e a Márcia. E em seguida vem a estratégia, a quinta e última. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide. Ele sempre, você percebe que ele não faz uma oposição mais. Ele fala: eu deixo, só vou impor algumas condições. Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças também vão com vocês. Que coisa mais perversa. Ele está de olho nos bens. Então ele está dizendo o seguinte: você quer servir a Deus? Separe as coisas, vai e faça o seu culto. Agora os seus bens são seus bens, é outra coisa. Cultuar a Deus é uma coisa, bens são outra história. Eu não gosto dessa história de ficar falando de dízimo e de oferta na igreja. É mais ou menos isso que o diabo está sugerindo aqui. Porque para ele, o que ele está vendo são os bens. Eu vou voltar de novo para Mateus capítulo 6. Jesus falou assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então cuidado, não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros no céu, porque o teu coração vai ficar naquilo lá. Se quando você olha para os bens são nada mais do que bens, então o seu coração está preso. Vou repetir: se para você os bens são somente bens, são seus, então o seu coração está preso, ele foi capturado. Mas no ponto de vista de Moisés, no versículo de número 25, ele olha os bens de uma outra forma. Olha como ele vê. Respondeu Moisés: também tu tens de nos dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que aos olhos de Faraó os bens são bens, aos olhos de Moisés os bens são ofertas. E ele fala: nós temos que levar tudo, porque nós não sabemos como vamos cultuar a Deus.
Mas pode envolver isso no culto? Pois é exatamente essa uma estratégia maligna, dizendo: o dinheiro é seu, você trabalhou, você ganhou, é seu, não misture com o culto. O culto vai você, canta, louva, adora, fecha os olhos e depois vai embora para casa. Moisés fala: não, todos os meus bens são ofertas ao Senhor. E olha o que ele fala lá, versículo 26, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará para trás, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até chegar lá. E se eu chegar lá e eu vou servir a Deus com os meus bens? E eu cheguei de mão vazia. Então ele fala: não, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, vai tudo junto lá servir a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Amém? Vou recapitular com você. Primeira estratégia maligna: deixar você sem tempo, cansado e sem tempo. Segunda estratégia: que você não tenha... Eu pulei para a terceira na minha cabeça aqui. Qual que é a segunda? Não. Mundanizar. Baixar o padrão, aceitar um culto sem confissão de pecados, aceitar um culto sem congregar, aceitar um culto sem unidade, aceitar um culto sem comunhão com os irmãos, aceitar um culto sem adoração a Deus. Mundanizar, baixar o padrão. O terceiro, sim, não assuma responsabilidade, seja um frequentador, isso é o religioso. A quarta, não considere a sua família, não envolva a sua família nisso. E a quinta, separe. Culto é culto, dinheiro é dinheiro, bem é bem. São estratégias malignas. Qual que é a proposta do Senhor para nós? Zacarias 14, ele diz assim: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, ali é Rei com R maiúsculo, e o Senhor dos Exércitos, referindo-se ao Senhor dos Senhores. Ele fala assim: sobre ela não virá a chuva. E você sabe que quando ele está falando ali sobre chuva, ele está dizendo sobre bênção, prosperidade, sobre crescimento, sobre fartura. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, ele inclui até mesmo os egípcios ali naquele texto. Ele fala assim, que se os egípcios resolverem vir e adorar, o inverso é verdade, sobre eles virão a chuva, sobre a minha casa virá a chuva. Então qual é o projeto de Deus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu colocarei a minha casa diante de Deus. Eu vou cantar, louvar, adorar, ofertar, congregar, me envolver. E se meus filhos quiserem uma referência para servir a Deus, eles terão a mim como referência. Se eles procurarem alguém para que ore com eles e ore por eles, eles procurarão a mim. Se eles quiserem saber alguém que tem um compromisso com a palavra de Deus, eles têm que procurar a mim. Eles têm que saber que tem essa referência dentro de casa, dentro da minha casa. Amém? Vamos orar? Fiquem em pé comigo, em nome de Jesus. Só antes de orar, se me permite, uma das mais preciosas reflexões que este ano eu recebi da parte do Senhor, vindo de alguém tão precioso como o pastor Virgílio. Mais uma vez eu fui edificado, abençoado pelo ministério da palavra através da vida deste meu precioso filho, irmão amado do meu coração. Esta reflexão que ele trouxe a nós é absolutamente coerente com a história da sua vida e da minha vida. Não dá para a gente brincar de religião mais. Se é que alguma vez brincamos. Espero que você nunca tenha brincado. Não dá para a gente ser um religioso de aparências. Não dá. É sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Não dá para a gente levar
uma fé lusco-fusco, uma fé só dominical. Não dá, pessoal, não dá para fazer isso não. Embora muitos de nós tenhamos tentado viver uma fé a nossa maneira de ver. Hoje o Espírito Santo trabalhou no meu e no seu coração, trazendo 5 fundamentos importantes da nossa fé para a nossa relação de fidelidade, de amor ao nosso Pai. Antes do Virgílio orar, eu estava ali no meu cantinho, refletindo, pensando, querendo saber se porventura um desses princípios porventura quebrei. Deixei de trazer meus filhos, deixei de ensinar meus filhos, deixei de trazer minha esposa, de cuidar bem dela, deixei de adorar a Deus com todos os meus bens, toda a minha vida, deixei de participar das celebrações e dos cultos pela metade, de qualquer jeito, sem compromisso. Estava conferindo ali os pontinhos que o meu amigo deixou para o meu coração. E pensando, dizendo: Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum pecado oculto, Senhor. E, por favor, perdoa-me. E guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Sabe, uma coisa é a gente ouvir uma palavra como essa, receber uma oração e ir embora para casa. Sinceramente, eu não posso sair daqui sem refletir e pensar: Senhor, aonde eu tenho pecado contra ti? Senhor, se tenho pecado, por favor, Senhor, eu estou arrependido, eu quero mudar. Porque você não sabe de uma coisa, pessoal? Nós vamos ser uma igreja sempre assim. Ouve culto, chora, se arrepende e continua tudo mesmo. Filhos queridos, vocês acham que dá certo esse tipo de cristianismo? Hoje eu fiquei abestalhado logo cedo, quando eu abri para ver as notícias do dia, o meu smartphone, e vi lá uma projeção, um vídeo de um pastor, né, reunido com outros líderes, e esse pastor, numa congregação talvez um pouco maior do que esta aqui, esse pastor fez uma música, compôs uma música para o líder daquela organização, uma música para ele, destacando os valores dele, destacando o caráter, o trabalho, os feitos dele. Eu fiquei pensando: meu Deus, a igreja entrou na crise da sua falência geral. É um bezerro de ouro, que desgraça. Mostrei para a pastora Sueli, e no meu coração, primeiro fiquei indignado, porque eu nunca vi, sou pastor há 53 anos, eu nunca vi uma imbecilidade tão grande pela internet, nessas porcarias de cultos que se oferecem por aí, que mistura às vezes a cabeça de vocês, que enche de lixo a cabeça de vocês. O que tem de lixo vocês não podem imaginar. Muitos de vocês às vezes não têm maturidade para fazer o discernimento. E que tristeza, meu coração, ouvir uma música, todo mundo cantando, e ele ainda convidava para virem cantar. Cante, vamos cantar todos juntos, vamos embora, e cante. E aí estava o pastor que era o grande alvo daquela projeção, cântico para ele. É a mesma coisa que você tentar fazer um cântico para mim. No dia que você tentar fazer isso, sinceramente, eu me demito, vou embora e nunca mais quero ser pastor de vocês. Vou ser pastor de lobo, não de ovelhas, que vocês são. Então, queridos meus, que cristianismo nós queremos? Meu Deus, estava aqui sentado pensando: meu Deus, Virgílio hoje, pelo Espírito Santo, tocou no nosso coração. E eu queria dizer isso para você: se a gente tem algum desses pecados, das 5 atitudes que temos cometido, por favor, pessoal, ou a gente muda, ou então não vamos nem orar. Se desculpe, não vou orar. Que de hipócrita chega de hipocrisia nos nossos cultos. Não vou nem orar.
Ou muda, ou quer mudar, ou então não ora, fica calado. Cala a boca. Vai embora para casa. Vai fazer outra coisa na vida. Vai ser budista. Pronto. Vai adorar Buda. Vai fazer outra coisa na vida. Mas dizer que é cristão é mentira. Que cristão é aquele que tem compromisso com o seu Pai e com o seu amado Filho Jesus. Ser cristão é sermos parecidos com Jesus. É gente séria, comprometida, santa. Tem falhas, que tem erros, mas que não permanece neles. Não é possível. Nossos filhos, muitos dos filhos de vocês estão se perdendo. Vocês não se preocupam com isso? Se perdendo. A culpa é do mundo, as amizades deles. Sabe, o grande problema da amizade deles é que você não é amigo do seu filho. Essas amizades começaram do lar. Quando o pai falou comigo isso e disse: meu filho agora se perdeu. Sabe por quê, pastor? Porque ele está com más amizades, com maus amigos. Ele fez maus amigos, tem maus amigos. É mesmo? Eu disse para aquele pai, com muito respeito, desse jeitão meu despachado que eu tenho, eu disse: pois é, infelizmente começou na casa do seu filho um mau amigo que ele teve. Seu pai, mau amigo, não andou com seu filho, não chorou com seu filho, não sofreu com seu filho, não levantou o seu filho, não amou o seu filho, não cuidou do seu filho. A má amizade começou lá, na casa dele. O pai começou a chorar diante de mim, começou a chorar, Virgílio, e disse: pastor, é verdade, será que Deus me perdoa? Claro que Ele perdoa, mas vá, seu filho, peça para o seu filho perdão e se ofereça para ser o melhor amigo do seu filho. Falei para aquele pai. E aí, pessoal, 5 pontinhos. O que é que vamos fazer da vida? Vamos repetir? 5 pontinhos. Vai lá, Virgílio, vamos lá. Falta de tempo. Primeiro, falta. Não tenho tempo, não dá, não posso. Segundo, mundanizar, um culto adaptado. Baixar o padrão. Isso, baixar o padrão das nossas reuniões, do culto a Deus, qualquer jeito, serve qualquer coisa, e conversa fiada. É só religião mesmo, então vamos fazer uma música pro ídolo do nosso dia. Vamos fazer uma música pro mito da nossa nação. Desgraçadamente. Você vai ver o que eu estou te falando. Vamos fazer. Que crente é bicho ignorante da Escritura. Quando eu falo crente, eu faço uma divisão entre crente e cristão. Pode notar isso, que às vezes muitos de vocês não me conhecem, então ficam assustados comigo. Ele fica xingando os crentes lá. Não, os crentes que eu xingo é o principal deles, o diabo. Porque ele crê e estremece. Porque ele é mais crente do que muitos de nós aqui. Ele crê e estremece, porque ele sabe que a palavra de Deus é poderosa e ele está condenado pela palavra de Deus. Então, eu faço uma divisão entre crente e cristão. Cristãos são os semelhantes a Jesus, os parecidos com Jesus, que a Escritura nos ensina a respeito deles. E crente, qualquer um pode ser crente, crente budista, crente presbiteriano, crente muçulmano, qualquer pessoa pode ser crente. Mas cristão, não, só os nascidos de Deus. Só os nascidos de Deus são cristãos, que ganharam a natureza de Cristo. Esses são os cristãos. Então eu faço diferença entre cristão e crente. E o cristão é crente, que ele crê na palavra e pratica a palavra. O outro crente não, crente religioso, ele ouve e vai para o inferno com tripa e tudo. Porque ele nunca se arrepende, nunca muda de atitude. Primeiro, vamos repetir? Primeiro, falta de tempo. Primeiro, falta de tempo. Segundo, está lá, mundanizar. Qualquer coisa. Terceiro, não assumir responsabilidade, não se comprometer. Terceiro, não assumir responsabilidade, não se comprometer. Quarto, não envolva a família. Cuide da sua vida, é você sozinho, deixa para lá.
Quinto, separar o culto dos bens. Quer dizer, não tem nada a ver com minha vida financeira, não tem nada, não toca na minha vida financeira. Deixa que eu sei cuidar. E não dou satisfação para ninguém. Sou eu dono do meu dinheiro, faço o que eu quero. Isso mesmo, faça mesmo. Faça o que? Mas faça bem, porque senão você vai ficar sem. Agora, só uma coisa. Nesses 5 pontinhos, você descobriu algum que tá ruim? Descobriu ou não? Sim ou não? Quantos descobriram? Levante a mão. Os que não levantaram a mão porque estão assustados. Estão pensando, ai meu Deus, agora eu vou ter que mudar. Ah, não. Tem que agora. Ah, não, eu não vou querer. Então, ao invés de você levantar a mão, põe as 2 mãos no seu coração. Feche os seus olhos, incline a sua fronte. Incline a sua fronte. Se você reconheceu que um desses pontos não está bem, que você precisa hoje considerar e mudar de atitude, por favor, confesse a Deus. Confesse a Deus com aquele espírito: vou mudar. Não serei mais o mesmo. Vou mudar. Senhor, diante de Ti estou me arrependido e confessando o meu erro. Confessando o meu pecado. Vou mudar, Senhor. Sobre este erro que cometi, Senhor, eu vou mudar. Peço que me perdoes e eu vou mudar, Senhor. Vou mudar, Senhor. Vou mudar, Senhor. Diga isso para o Senhor, de coração sincero. Vou mudar, Senhor. Oh Pai, confessamos a Ti o nosso pecado nesta manhã, reconhecendo tantas e tantas vezes temos falhado, pecado contra Ti, temos sido rebeldes, indiferentes, desobedientes à Tua palavra. Perdoa a gente, Senhor, perdoa este rebanho tão querido, Senhor, tão precioso, gente tão amada, sincera, tem falhas, Senhor, que tem erros, mas que tem coração sensível para se arrepender, confessar e abandonar. Abençoa meus irmãos tão queridos, Senhor, gente tão preciosa, tão amada, Senhor, e muda a história desta vida, muda a história desta família, Senhor, pela força do Teu poder. Muda, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, muda, Senhor. Muda, Senhor. Ensina-me Teu caminho, Senhor, e andarei em Tua luz. Dedicado a Ti, pra honrar-Te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o Teu fluir. Vamos fazer, pessoal. Purifica-me, juntos todos. Limpa-me, Senhor. Limpa a gente, Senhor.
gente, Senhor. de tudo Limpa esse rebanho, que Senhor. impede o Purifica teu esse rebanho, fluir. Oh, Senhor, limpa. Purifica este rebanho, Senhor. Santifica pelo teu poder. Oh, Senhor, faz isso. Livra-me de tudo que impede o fluir do teu amor. No início. Purifica-me, limpa-me, Senhor. Levantamos as mãos para o céu. Livra-me de Levante o seu rosto. tudo que impede o teu fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o fluir do teu amor. Deixe as suas mãos levantadas para o alto e levante o seu rosto também para os céus e receba esta oração do profeta de Deus desta manhã. Receba a oração do ungido do Senhor sobre a sua vida, para você receber cura e completa libertação. Cura e Em libertação. nome de Jesus. Pai, ali o Senhor disse que foi o Senhor quem trouxe o povo até a tua presença. Tenho certeza que cada um que está aqui hoje foi o teu Espírito Santo que trouxe. Até mesmo aqueles que estão de longe assistindo, é o teu Espírito Santo quem está tratando, trabalhando, porque o Senhor ama a tua igreja e quer ver este povo, Senhor, um povo santo, um povo chamado pelo teu nome, um povo, meu Deus, ungido pela tua ação, pelo teu Espírito Santo. Então, sobre tudo isso que nós meditamos, estudamos e permitimos o teu Espírito Santo trabalhar no nosso coração, tenho certeza que o Senhor esteve falando individualmente com cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus, agora a luz, o entendimento, o esclarecimento, as escamas dos olhos caindo, que haja uma transformação de vida, que nós sejamos um povo que não somente ouve, mas um povo que toma providências, um povo que anda em direção àquilo que o Senhor tem falado conosco. Então, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida e a nossa casa diante do Senhor, não somente numa devoção, num culto ao Senhor, mas neste momento num clamor, para que o teu Espírito Santo venha trazer as transformações tão necessárias, tão profundas na história da nossa vida com o Senhor e da nossa casa, Senhor. Tua palavra diz que a tua presença, Senhor, a tua presença, ela trará cura, a tua presença trará, meu Deus, a consolação, o renovo, tua presença trará a luz, a direção, a sabedoria, e nós queremos isso, Senhor, como o Senhor fez com aquele povo, andar com o povo. É isso que nós desejamos em nome de Jesus, que saiamos daqui hoje com esta certeza de que nós renovamos a nossa aliança, da nossa casa com o Senhor, que nos envolveremos naquilo que o Senhor tem nos chamado e faremos, meu Deus, com graça, com alegria, Senhor, a nossa vida diante do Senhor e para o Senhor. Assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir Amém. o nosso Pai.